do Supremo Tribunal Federal. Bora. Assunto que eu conheço porque sofri muito com isso. Menores internos do Centro Socioeducativo Andradas, menores internos do Socioeducativo Andradas, leia-se bandidos mirins, bandidos kids, iniciaram uma rebelião na noite desta quarta-feira. O que eles estão reclamando? Reclamam de maus tratos devido à paralisação dos agentes. Vamos ver comigo? Aí você já sabe o que vem depois, né? Comentário do História. Vamos lá. Stanley, o princípio de rebelião aconteceu aqui no Centro Socioeducativo Andradas. A informação que a gente tem é que por volta da meia-noite, menores de uma cela pediram para ir ao banheiro, já que nas celas aqui do CSA não há instalação sanitária. No momento em que o agente abriu a cela, é que houve então esse princípio, esse tumulto. Os menores teriam partido para cima dele e dominado o agente. Outros dois agentes tentaram intervir, mas também foram rendidos. Eles deram o cavalo de pau, os cavadores, e pegaram os agentes. O que é cavalo de pau? É quando vai abrir a porta do alojamento, aí vem todo mundo de uma vez só. Mordeu, bateu o cadeado, essas questões. Alguém fugiu? Não. A suspeita é que o tumulto tenha sido iniciado por um adolescente que cumpre medida de restrição de liberdade por homicídio. Inclusive, um dos que agrediu os agentes é o responsável em matar uma advogada no ônibus. E ele foi um dos que mais bateu nos agentes. Aí parece que trocaram eles de cela. E naquela troca, parece que um gritava assim, pega a chave, pega a chave. O helicóptero rodou de 1h da manhã até 2h da manhã. E parece que subiu gente em cima. A gente não sabe se é menor ou se é a gente que bateu lanterna dentro do nosso alojamento. Durante a rebelião, a polícia foi acionada, o BOPE foi acionado e iniciou uma negociação que levou cerca de 1h até que então tudo fosse tranquilizado. Os agentes foram levados para o hospital e depois para o CIA, onde nesse momento estão prestando depoimento, conversando com os juízes e também os menores apreendidos. Na vizinhança, moradores que ouviram a confusão dizem que a situação já foi pior e que em algumas vezes menores já pularam dos muros do centro de internação para dentro de propriedades vizinhas. Você já viu muita coisa? Prédio aqui, né? Escondido no meio do mato, então a gente ficou Nós tentamos falar com a direção do CSA. Não tem nenhum diretor responsável para falar agora. Estão fazendo outros procedimentos fora da unidade. Mas pode dizer se pelo menos está reforçada a segurança? Não pode falar nem isso. Está reforçada a segurança? Aí, ó, tá chegando a gente. Tá chegando reforço agora. Tá chegando reforço. Para poder passar a perna na Retel Correia na rua é difícil, né? É complicado. Mas ontem, durante o julgamento do habeas corpus, eu vou fazer esse gancho só por uma questão de regularidade. Ministro Luiz Roberto Barroso, que votou contra a concessão, contra o habeas corpus. Ministro Marco Aurélio Mello, que votou a favor, ou seja, dois ministros especialistas da corte, disseram que o problema de permanecer preso ou não é do Estado. Não é do Estado de Minas Gerais, não. É do Estado enquanto instituição. Estado nacional, pelo presidente Temer, Estado estadual, com pleonasmo e tudo, Sua Excelência, governador Pimentel, que não é personalizado, e vai a redundância, na pessoa do fulano. Não. É o Estado que é culpado. Nessa mesma esteira, tanto de quem defendeu a concessão do habeas corpus como quem não indeferiu, Sua Excelência, uma das maiores autoridades do Brasil, não sou eu que estou falando, são os meus parceiros de Estatuto da Criança e Adolescente, doutora Valéria da Silva Rodrigues, falou conosco e deixou muito claro quais são os gargalos, quais são os problemas que o sistema socioeducativo enfrenta em Minas Gerais, mas eu peço vênia à Sua Excelência para poder expandir para o resto do Brasil. Vamos ouvir? Doutora Valéria Rodrigues. Quando ocorre uma rebelião, é porque o Estado deixou a desejar, ele foi omissor. Não havia número suficiente de agentes para isso. Adolescente, ele ainda está numa fase de muita oposição, de contestação. E o adolescente, ele sabe que está ali dentro, que o Estado está com um número reduzido. Toda pessoa que está presa quer fugir.
Tanto que não existe punição, não existe crime para aquela pessoa que foge. Existe pena para quem dá fuga para o preso. Agora, é direito da pessoa ter seu direito à liberdade. Então, compete ao Estado, né, as políticas de prevenção ali dentro, de número suficiente de técnicos, de agentes, para que esse tipo de coisa não ocorra. A responsabilidade, eu vejo, é toda do Estado e não dos adolescentes. Sou testemunha, dou fé, apesar de não ser funcionário público, dou testemunha, dou fé, que Sua Excelência Ministro Gilmar Mendes, quando era presidente do Supremo Tribunal Federal, ou seja, há 3 ou 4 mandatos, ministro Carmen Lúcia, ministro Lewandowski, salvo engano, ministro Gilmar Mendes, há 6 anos atrás, aproximadamente, 6, 8 anos atrás, esteve em Belo Horizonte, inaugurando, por ocasião da inauguração, o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional, CIA, ali na rua Rio Grande do Sul. Estando aqui, quando ele esteve aqui, ele deixou claro que Minas Gerais era, naquela ocasião, motivado pela criação do CIA, o melhor estado na gestão de políticas públicas para adolescente infrator. Por quê? Porque num endereço só, na Rio Grande do Sul, estavam Polícia Militar, Polícia Civil, SUASE, Secretaria Superintendência de Atendimento Socioeducativo, estavam Núcleo de Atendimento Socioeducativo, Psicológico, etc. Todos estavam ali, de maneira que o adolescente chegava preso em flagrante, por exemplo, e o juiz e o promotor estavam à disposição 24 horas por dia. Eu sou testemunha disso. E foi naquela ocasião que os números do socioeducativo diminuíram. Até porque, sou testemunha porque eu executava, o instituto que eu presidia executava a medida socioeducativa. Então eu tenho números na mão, né? Daí para cá, mudanças de posicionamentos, de intelectualidades, políticas, de colocação, fizeram com que nós chegássemos nessa posição de hoje. De uma magistrada fazer eco aqui em Minas do que foi julgado ontem em Brasília. Então, é uníssono o fato de que o sistema socioeducativo nacional, peço licença, doutora Valéria, para expandir para o estado inteiro, para o país inteiro, o sistema socioeducativo no Brasil, normalmente aqui em Minas Gerais, passou do limite do caos. Pode ter certeza disso. Daqui a pouquinho, a doutora Valéria fala conosco em outra matéria, fazendo um balanço, na verdade, das ocorrências policiais envolvendo adolescentes aqui na capital, tá bem?